Oi, gente, tudo bem? Cortando aqui um melãozinho pra eu comer. Vou tentar posicionar melhor esse celular aqui pra conversar. Olha, eu vou posicionar aqui, mano. Olha só. Quase um tripé gratuito aqui pra mim. Olha isso. Essa janela aqui linda, maravilhosa da minha casa. Esse apoio lindo. Que isso? É mármore, é? Acho que é mármore. Cortando um melãozinho. Olha só que bacana. Gente, não se acostumem a evoluir através da dor e do sofrimento. Uma coisa é fato, a dor e o sofrimento, eles podem te causar uma expansão muito grande na sua mente, na sua consciência, no seu espírito, como você quiser chamar, como você quiser visualizar agora nesse momento, tudo que eu tô te falando, né? Mas para evoluir, eu vou entrar agora em um assunto bem delicado, que é a tal da evolução, né? E quando a gente fala em evolução, né, dor, sofrimento, tem algumas pessoas que já relacionam muito com o espiritismo, outras pessoas que já relacionam a outras vertentes de outras culturas, né? Algumas outras teorias. Tem outras pessoas que, enfim, lembram delas mesmas de alguma situação que elas estão passando, né? E isso é muito legal, isso é natural da nossa mente, né? Muitas vezes a gente assistiu uma coisa e já relacionar com outras que a gente vem estudando, ou já estudou, ou que a gente vem até mesmo passando. Galera, para você ter uma expansão de consciência, e quando eu falo expansão, eu tô me referindo muito a uma clareza. Clareza do que você está fazendo com a sua própria vida, independente do momento no qual você se encontre hoje, independente de onde você esteja, se você está falido ou se você está rico, ou se você está assado, se você está cozido, se você está plantando uma batata, uma cenoura, se você está cortando um melão, independente de onde você esteja, né? Você está com a sua consciência, você está assistindo alguma coisa, talvez, não sei. O que é a consciência, Bia? Não sei. O que você acha? Isso é muito bom. Eu tô dando algumas pausas, não só agora no vídeo, mas durante o meu dia. Minha mãe tava até falando, cara, tu tá andando muito estranho. Gente, eu tô andando lento quando eu vejo que eu tô muito acelerada, ainda mais quando eu pego o celular. Eu fiquei o quê? 3 dias sem telefone. Quero até falar sobre isso com vocês. E cara, quando eu vejo que eu tô muito acelerada, eu vou dando essas pausas conscientemente, de forma consciente, para que eu volte à presença. Talvez a consciência seja a presença. E que agora eu tô percebendo que tem tudo a ver com esse vídeo. Vou subir. Gente, não se acostumem a expandir a consciência pela dor, pelo sofrimento. O que eu tô falando? Muitas vezes você está repetindo padrões na sua vida de dor e de sofrimento, só esperando você se afundar cada vez mais. Eu falo isso porque eu fiz isso também, por muitos anos na minha vida. Sim, fiquei deprimida de forma consciente, porque eu não aguentava aquela dor que eu estava sentindo, mas eu também não queria fazer nada em relação àquilo. Tô dizendo que todo mundo que tem depressão é assim? Não. Tô falando da minha experiência. Me deprimi, não sabia o que fazer. Eu me culpo por isso? Não. Porque era o que eu tinha naquele momento. Eu tinha muitos medos de tomar atitudes. Então eu não tomei atitudes. Eu fiquei daquela forma, eu escolhi ficar daquela forma.
Fui pra terapia, fiz um monte de coisa, não dava certo. Eu sabia o que tinha que ser feito, mas não queria fazer, não queria pagar certos preços. Quando eu falo preços, eu digo preços saudáveis, né? Viver uma vida melhor, viver uma vida mais saudável, comer melhor. Não quis pagar esses preços. E eu sabia que ia dar merda. Ou melhor, por um momento da minha vida, eu não sabia o quanto que isso era importante. Mas depois eu comecei a ver que isso era importante. E aí eu fiquei assim, cara, ou eu me alavanco e entro nessa de desenvolvimento pessoal, me ajudo, ou eu me afundo, mano. Só que eu fiquei com medo. Teve uma época da minha vida que eu também fiquei com medo de fazer isso. Eu já tinha visto ali que dava certo o rolê, que comer bem dava certo, que a minha mente ficava melhor, que o meu corpo ficava melhor, que ouvir a minha voz interior era lucro. Só que me deu medo. Eu parei meu processo ali. E aí eu deprimi de novo, né? Surtei, fui pra inúmeros lugares. Cada vez ficava mais difícil de eu sair. Hoje eu tava assistindo sobre a parábola dos talentos. E eu lembrei de uma coisa que um amigo meu me falou há 4 anos atrás, o Macedo, que tem um trabalho maravilhoso. E ele me disse assim, há 4 anos atrás, quando eu tinha 13 anos de idade, olha só. Ele me falou assim, Bia, nessa época eu queria ser dançarina, eu queria ficar famosa dançando. Ele falou assim, Bia, escuta a parábola dos talentos, você é inteligente, você vai entender. Você vai me entender o que eu quero dizer. Não entendi nada. Fui ver hoje porque eu abri minha bolsinha e tinha 5 moedas na bolsa e eu lembrei, por acaso, da parábola. E hoje eu entendo, às vezes você tem uma chama e você não tem talento, você não tem habilidade, mas você tem uma chama, você tem um motivo e só isso basta. Só que às vezes você fica tão distraído com os detalhes, com coisas supérfluas, que você não quer pagar o preço que você tem que pagar no agora, porque você não aceita a sua própria realidade hoje e você não aceita o que você tem hoje e o que você pode fazer com o que você tem hoje. Então eu te falo, seja simples, isso é lucro também.